Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez virtualmente reunidos aqui, dando prosseguimento às nossas discussões da disciplina Leitura e Produção de Textos, letramento acadêmico, né? E hoje para conversar um pouquinho a respeito de outro gênero discursivo que é o resumo, né? Hoje o nosso objeto principal aqui de discussão, né? A gente discutiu o fichamento, discutiu umas práticas de leitura já, nesse momento assíncrono, né? Como se diz, nós vamos discutir, dentro dos desafios da leitura acadêmica, hoje o resumo, que é um dos desafios mais comuns, podemos dizer assim, no mundo acadêmico, né? Que diz respeito a uma série de práticas, a uma série de questões dentro desse universo acadêmico, que dizem respeito tanto à produção do conhecimento para publicação, seja na forma de livros, artigos científicos, comunicações para serem publicadas em anais de eventos, por exemplo, ou para a produção de trabalhos acadêmicos, tais como o TCC, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado ou relatórios de pesquisa. Então é uma conversa bem rápida, né, introdutória, a gente segue esse papo depois migrando para a resenha, na nossa aula síncrona para videoconferência, falando dessas maneiras de se produzir sínteses a respeito de leituras, de referências que habitam o universo acadêmico. No caso específico, o resumo, né, coloquei até resumindo o resumo, o que ele significa. Tem essa definição aí de Baltazar, Ceruti Risati e Zando Menego, que o resumo é um gênero textual ou discursivo cuja finalidade é o registro das informações básicas sobre um texto, seja ele qual for, quer objetivando difundir tais informações, né, que essas informações circulem, e o resumo é uma das maneiras de fazer com que a informação chegue mais rápido, inclusive, às pessoas, quer visando auxiliar o aluno em seus estudos teóricos, quer buscando informar ao leitor previamente o conteúdo de um determinado trabalho acadêmico. Muitas vezes é mais comum pensar dessa maneira, esse último ponto. Não é que uma pessoa está à busca de trabalhos que possam colaborar para o entendimento de um determinado tema, e o resumo seja um dos instrumentos que possibilita essa pessoa fazer uma pré-identificação a respeito daquele conteúdo especificamente, né? O que ele contém, o que ele discute, se aquelas informações ali já servem de anúncio para que as questões centrais do artigo sejam identificadas ou não como de interesse desse leitor. Os resumos são, portanto, registros de informações básicas sobre o conteúdo de textos de diferentes naturezas, né, das mais diversas naturezas, desde trabalhos de conclusão, tais como TCC, dissertação, tese, por aí vai, e artigos ou mesmo fichamentos. Então você pode realizar um fichamento e, para auxiliar na identificação do conteúdo desses fichamentos, você pode elaborar um resumo, né? Isso vai te auxiliar, por exemplo, se você tem uma série de fichamentos registrados em seu computador, identificar qual é aquele de seu maior interesse naquele momento, qual que é a prévia daquelas informações que você escrutinou ali. Eles podem servir tanto como um convite à leitura de um determinado texto, apontando para suas principais características, tais como seus objetivos, as justificativas, né? Por que aquele texto é importante, por que aquele tema tem relevância, suas hipóteses com relação a determinada discussão e os seus resultados, ou mesmo como um instrumento orientador para leituras e estudo, que a gente já começou a discutir no que diz respeito ao fichamento, né? Então, o resumo também pode ser um desses instrumentos que auxiliam vocês a estudar para uma prova, para a escrita de um trabalho, né, a ser apresentado em uma disciplina, para a preparação de um seminário, por exemplo. O resumo apresenta a essência, portanto, de um texto-fonte, né, de um texto principal que foi ali escolhido para você, para o estudo, indicado para você, a partir de uma seleção criteriosa daqueles que são identificados por você, né, ou pela pessoa que elaborou o resumo de um texto que você está ali, né, observando, como seus principais elementos, os elementos centrais. Portanto, aqueles que são os mais relevantes para a compreensão daquele trabalho. E aí, uma citação direta de Prodanov, que diz o seguinte: o resumo é parte importante do processo de estudo.
lembrando aquelas questões que a gente discutiu também para o fichamento. Ao redigir o resumo, devemos usar frases breves, diretas e objetivas, sem prolongar, portanto, demasiadamente, formando parágrafos que contenham apenas a ideia principal e observando a linguagem impessoal do discurso, isto é, o verbo na terceira pessoa do singular. Principalmente para o pessoal das ciências duras, esse é um ponto de honra. Assim. O resumo sempre produzido de forma impessoal, na terceira pessoa do singular, sem se colocar, sem o produtor do resumo se colocar na primeira pessoa na produção daquele texto. É comum, especialmente em resumos associados a publicações acadêmico-científicas, especialmente aquelas que estão em periódicos acadêmicos, revistas, que o texto seja estruturado da seguinte maneira, um clássico também, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O que é interessante pensar é que mesmo as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, sobre as quais a gente vai falar daqui a pouco, indicam que você não pode dividir o texto dessa maneira na forma de tópicos, mas deve ser naturalmente apresentado no texto corrente. Uma introdução, falando dos objetivos, das justificativas, apresentando o tema em si, um desenvolvimento dizendo como o trabalho foi de fato construído, como os resultados foram alcançados, portanto também qual foi a metodologia aplicada e finalmente chegar até os resultados finais. No caso, portanto, tais informações devem se apresentar no texto corrido a partir de frases concisas, afirmativas, sem que sejam apresentadas necessariamente na forma de tópicos. Então, a introdução deve, necessariamente, apresentar o tema discutido, é um convite à leitura, é uma indicação daquilo que é a sua essência básica, indicando ali seus objetivos justificativos. O desenvolvimento deverá conter uma síntese das principais ideias construídas a partir da pesquisa, bem como o método aplicado, ou seja, a metodologia escolhida. E, por fim, a conclusão deve apresentar uma síntese dos resultados finais aos quais o trabalho chegou. Ok? É muito comum, especialmente nas duras, como eu já falei, que se exige a construção do resumo a partir de expressões muito técnicas, com linguagem essencialmente impessoal e conjugada verbalmente na terceira pessoa do singular, como já afirmado. No entanto, nas humanidades, o nosso espaço, é possível encontrar variações fora dessa determinação, inclusive. Com linguagem menos dura, menos técnica, e muitas vezes com os juízos do autor, com os julgamentos do autor já colocados ali no resumo. Vai variar muitas vezes conforme a publicação, ou seja, a revista, o periódico que acolhe a publicação. Pode ter essa variação. É muito comum que esse tipo de possibilidade ocorra nas ciências humanas, ok? Ou dependendo também dos diversos ambientes institucionais. Pode ser, por exemplo, que um professor cobre um resumo para um trabalho acadêmico em determinada disciplina e ele dê liberdade um pouco maior para a composição do texto do resumo, por exemplo. Ou que os regimentos internos de programas de pós-graduação, de curso de graduação, sejam um pouco mais maleáveis com relação a esse item especificamente para os seus trabalhos de conclusão. E aí a gente tem tipos diferentes de resumo, inclusive, de acordo com a finalidade de sua construção, para que eles vão servir. O resumo pode ser classificado, primeiramente, de duas maneiras, conforme sua natureza. Para a apresentação de um estudo científico, como os artigos, os trabalhos de conclusão, ou para um exercício acadêmico mais ligado aos trabalhos cobrados por diversas disciplinas. Então, existe essa primeira possibilidade de divisão tipológica, sendo que eles vão ser mais cobrados, no entanto, para a apresentação de estudos científicos. E assim, não obstante, o resumo pode ser entendido a partir de diferentes tipos, conforme a definição da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, em sua norma brasileira de referência, a NBR número 6028, que foi publicada em novembro de 2003. E lá nessa NBR 6028, disse que existiriam
três tipos básicos de resumo: um resumo informativo, um resumo indicativo e um resumo crítico, que a gente também pode chamar de resenha. Teremos um momento especial para conversar a respeito dela. O resumo informativo, que também pode ser encontrado e definido como analítico, ele informa ao leitor as finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, ou seja, do estudo, do trabalho, de tal modo que possa, inclusive, dispensar a consulta do original. O informativo ele traz uma completude de informações tão grande que muitas vezes evita da pessoa ter que consultar o original. Geralmente ele é comum em resumos que traduzem ali a síntese de um fichamento realizado por você. Né? Ele é comum para esse tipo de situação. Ele evita que você tenha que reler o texto-fonte, por exemplo, diferente do outro tipo que a gente vai ver daqui a pouco. Nesse caso, o resumo apresenta um conjunto de informações mais substanciais que permitirão a possibilidade de não se dirigir imediatamente, pelo menos, ao texto-fonte. É comum que seja utilizado como instrumento para estudo de provas, trabalhos ou mesmo fichamentos. Então, como eu disse, muitas vezes se produz um resumo que vai servir para você fazer uma prova. E você coloca ali todos os elementos que são essenciais para que você consiga dominar aquele tema especificamente para realizar aquela prova, se ela for de consulta ou mesmo para estudar para a prova, né? Mesmo que você não possa utilizar aquele resumo ali na hora da avaliação. E para outras finalidades também. Para o Kleber Prodanov, um resumo informativo bem elaborado deve conter os seguintes elementos: apresentar de maneira sucinta a obra, o assunto dela, a essência dela, não apresentar juízos críticos ou comentários pessoais. Algumas pessoas podem discordar dele a partir do uso para a prova, especialmente nas humanidades, respeitar a ordem das ideias e dos fatos apresentados, empregar linguagem clara e objetiva, evitar a transcrição de frases do original. Algumas pessoas também podem discutir esse tipo de questão, dizendo que citações diretas, né, que são trechos da obra no original, podem ajudar muitas vezes a reforçar um determinado argumento para um trabalho acadêmico, por exemplo, apontar as conclusões do autor, isso é indispensável, e dispensar consulta ao original para a compreensão do assunto. O resumo deve valer por si, né? Deve ser um instrumento para não necessitar voltar à leitura integral do texto-fonte. E aí passamos para o resumo indicativo, também conhecido como descritivo. E nesse caso ele indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos, etc. De modo geral, ele não dispensa a consulta original, ele é só um convite para a leitura do original. Portanto, ele é mais comum em trabalhos acadêmicos como artigos. Apresenta, portanto, uma síntese mais direta do texto a ser resumida, apresentando-se apenas as suas questões fundamentais, não, portanto, detalhando excessivamente o que o texto-fonte apresenta. Trata-se do tipo mais comumente utilizado em trabalhos acadêmicos científicos, de artigos até trabalhos de conclusão e relatórios. Ou seja, é uma síntese que não dispensa a leitura por inteiro daquela obra. É um convite para a leitura da obra. Diz o que a obra apresenta e não dispensa a sua leitura integral. Aí, de acordo com a NBR 6028, esse tipo de resumo deve conter entre 150 a 500 palavras, no caso de se referir a trabalhos acadêmicos de conclusão, tais como TCC, dissertações e teses, também os relatórios de pesquisa, de 100 a 250 palavras no caso de artigos científicos, de 50 a 100 palavras no caso de textos destinados a indicações breves, textos menores. E a gente tem um outro tipo, que é o chamado resumo crítico, ou resenha. O resumo é redigido por especialistas com análise de um documento, com análise crítica de um documento, com juízo, portanto, a respeito daquilo, com julgamento apresentado pelo responsável por aquele texto. Por isso também chamado de resenha, a gente vai reservar um capítulo especial para discuti-lo especificamente. Quando analisa apenas uma determinada edição entre várias, de um conjunto, de uma obra, denomina-se recensão. É um
termo específico para essa situação igualmente específica. O resumo crítico, ao contrário dos tipos anteriores, ele permite a apresentação de juízos de valor, ou seja, da opinião de quem o elabora, né? Há, porém, uma tendência de se considerar que uma resenha tem a possibilidade de apresentar um texto um pouco mais extenso e elaborado que um resumo convencional. No entanto, isso está lá na regra da BNT, na NBR, né, o resumo crítico é entendido como a resenha. E a gente vai reservar um momento especial para discutir a resenha, que é muito comum. Inclusive, há a possibilidade da publicação de resenhas. Ok? Em revistas, por exemplo, podem haver seções especialmente dedicadas à publicação de resenhas de outras obras. É mais comum que se produza resenha a respeito de livros, principalmente na área de ciências humanas e sociais. Né? Então, nós costumamos a resenhar livros e publicar essas resenhas. Podem ser em revistas, pode ser uma publicação em uma revista especializada, uma revista acadêmica, ou mesmo outros tipos de publicação. O professor Wallace Faustino é mestre da resenha. Né? Ele costuma resenhar inúmeras obras e publicar essas resenhas em diferentes publicações. Ok? Produção do resumo. Então, os autores discutem um pouco de como a gente pode pensar as maneiras de se realizar o resumo, de se construir o resumo. E quando produzido, tem um errinho ali, me perdoe, para trabalhos acadêmicos, conforme a NBR 628, os resumos devem ser redigidos em um só parágrafo. É algo comum também, a não ser que seja um resumo expandido, que é outra questão muito comum em anais de eventos, né, que são as obras que contêm ali uma coleção dos trabalhos que foram apresentados naquele determinado evento. Muitas vezes divididos entre os anais com resumos e os anais com os textos completos, ou seja, com os artigos em inteiro teor. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento, ou seja, daquele trabalho, daquele texto. A seguir, deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento. Memória, estudo de caso, análise da situação, estado da arte, que é um termo que se usa para se referir à análise das discussões a respeito de um determinado tema dentro de um determinado período de tempo, né, por diversos autores, por exemplo, está constando lá na norma técnica aqui citada. Deve-se evitar na produção dos resumos símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, fórmulas, equações, diagramas que não sejam absolutamente necessários quando o seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez em que aparecem. Então, questões que são comuns para o pessoal das ciências duras, né? Se são de áreas, por exemplo, como a matemática, eles não podem apresentar nos resumos as fórmulas. Mas outra coisa que é importante a gente pensar, que isso pode ser comum para ciências humanas e sociais, é que toda vez que você cita uma abreviatura ou uma sigla, você deve escrevê-la por extenso primeiro, e ela deve aparecer por extenso no resumo. Então, por exemplo, nós costumamos sempre a falar a BNT sem que muitas vezes as pessoas saibam que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, na primeira vez que eu citei a BNT, eu citei por extenso e, entre parênteses, a sigla. A mesma coisa deve acontecer nos resumos. Né? Isso que está aqui está lá na norma técnica, inclusive. Né? Essa necessidade. No entanto, antes que se produza o resumo, e a gente já discutiu isso, especialmente falando das práticas de leitura, dos sentidos da leitura e do fichamento, é necessário que se faça uma leitura do texto. Né? E muitas vezes a leitura do texto, mesmo que o texto tenha sido produzido por você, se fosse o TCC, por exemplo. Então essa é uma questão que é indispensável, a leitura do texto quando o texto for seu, e a boa leitura do texto consultado por você, que é de outro autor. Né? Então essa é uma questão central indicada para a produção de um bom resumo. É necessário estabelecer também um diálogo com o texto. Né? Deve-se pensar que o texto
deve receber uma atenção especial de sua parte, inclusive no sentido de traduzir aquelas questões, né, de melhor compreender aquelas questões que são colocadas ali pelo autor. Então é necessário estabelecer um diálogo com o texto, buscando-se a compreensão de todos os seus elementos constituintes, praticando-se assim uma leitura ativa, né, e construtora de sentidos, de busca dos sentidos do próprio texto e de construção dos sentidos que refletem a sua interpretação acerca dele. Baltar Ceruti Risati Zandomenego, eu sempre erro o sobrenome dessa autora, comentando sobre o processo de leitura para a produção de resumos, destacam a necessidade de se compreender as diferenças entre textos acadêmicos científicos, que hoje são os de nosso maior interesse aqui, pensando no letramento acadêmico, e os textos literários. Eles têm espíritos essencialmente diferentes, eles têm natureza essencialmente diferentes. Então tem esse quadrinho na obra desses autores que destacam ali as diferenças essenciais entre um tipo e outro. No caso dos textos científicos, eles são textos técnicos, focalizam temas ligados às ciências e se valem de termos técnicos com vistas a tentar provar verdades científicas, fundamentam-se na racionalidade, na objetividade, na lógica, prevalece a linguagem denotativa, evitando alegorias. Aí a gente tem um ponto de polêmica, porque muitas vezes textos áreas de humanidades, né, se valem de alegorias, de metáforas, etc. Né? Muitos têm esse exercício de lidar com certa liberdade de tessitura textual, ou seja, de construção do texto, sem abandonar essas questões da lógica, que foram enfatizadas pelos pontos anteriores, mas ressaltando ali a necessidade, muitas vezes, de se criar, de se valer de estilos de narrativa. Requer linguagem simples, precisa, clara, direta, quanto à observância rigorosa. Essas são questões fundamentalmente ligadas às ciências duras. Para as ciências humanas, há uma variação um pouco maior com relação a isso. Os textos literários, para traduzir assim, de uma maneira mais sintética, eles têm liberdade para quase tudo. Ao contrário dos textos acadêmicos. Por mais que um texto acadêmico possa, né, divergindo desses pontos aqui, os 5 e o 4, por exemplo, eles podem muitas vezes elaborar, vamos dizer assim, um texto que seja rico em termos da forma, mas ele não pode fugir da objetividade científica, não pode fugir do diálogo científico, não pode fugir da lógica. A literatura pode, porque ela lida com a imaginação. O texto acadêmico não lida com a imaginação. O texto acadêmico lida com a evidência. Né? Independente de sua forma, ele lida essencialmente com a evidência. Ao contrário da literatura. A literatura é livre. Nós não somos livres para produzirmos os nossos textos, essencialmente. Os mencionados autores indicam a necessidade de se estabelecer o mapeamento das informações centrais constantes do texto, que vai ser resumido, especialmente para resumos indicativos e descritivos, considerando os seguintes pontos. Que gênero pertence àquele texto? Qual que é o assunto ou tema abordado? Focalização dada, qual que é o foco, portanto, dado ao assunto ou tema? Objetivos e intencionalidades do autor, né, com relação ao tema, são questões essenciais. No caso dos textos literários, deve-se levar em consideração chamados elementos da narrativa, né, tais como tempo, espaço, personagens, com destaque, é claro, para o desenvolvimento do enredo da obra em si. No nosso caso, mais especificamente, o interesse está nesses 4 pontos aqui. Ok? Para esses mesmos autores, um resumo bem elaborado deve conter as seguintes características básicas. Primeiro, apresentar de forma sucinta, objetiva, o assunto da obra. Em segundo lugar, ser seletivo e não ser mera repetição sintetizada de todas as ideias do autor. Então, deve-se realizar muitas vezes um texto próprio, mas que traduza aqueles elementos essenciais, sem ficar repetindo
igualzinho ao que está no texto fonte, né? Ou seja, ipsis literis. Evitar transcrições de frases do original, que está ligado a esse segundo ponto, e utilizar as próprias palavras de quem fez o resumo. Quando cita as ideias do autor, deve apresentá-las entre aspas, né, ou as passagens ali produzidas pelo autor, indicando que aquilo ali não é um texto retirado de um outro espaço. Respeitar a ordem das ideias e fatos apresentados. Empregar linguagem clara, objetiva e econômica. Deve-se optar sempre por palavras e expressões curtas, muitas vezes, inclusive, porque, a depender da publicação para a qual você dirige o seu resumo, há uma limitação de caracteres, ou mesmo de palavras. Dar preferência à forma impessoal. Deve-se ser composto o resumo, né, de uma sequência corrente de frases concisas, diretas e interligadas, como diz a NBR 6028. Ser precedido de referência bibliográfica, ou seja, indicação de que obra está sendo resumida ali. Ok? Então, essa é uma questão importante. Faça o resumo, mas deve-se identificar qual é a obra. Antes de iniciar o resumo, deve-se identificar o objeto de estudo por meio da citação bibliográfica, caso o resumo seja independente do texto a ser resumido, no caso de TCC, dissertação, etc. Quando é esse o caso, né, é um resumo que fala do trabalho de conclusão, não precisa haver ali a referência bibliográfica. Segundo pontinho, o último pontinho, corresponder em geral a 1/3 do texto original, né? Ou seja, ser de fato uma pequena parte dele. Enfim, essas foram as referências utilizadas para o nosso diálogo de hoje, a respeito do resumo. Na nossa próxima aula síncrona, discutiremos a respeito da resenha especificamente. Também vamos comentar algumas questões relativas a essas informações aqui sobre produção de resumos. Eu vou levar alguns exemplos para vocês darem uma olhada. Ok? No mais, estejam bem, cuidem dos seus e nos encontramos mesmo que virtualmente em breve. Tchau, tchau. Um abraço.